Olá, estamos começando uma entrevista no canal Marco Antônio Villa. Hoje, tendo em vista as eleições municipais, discutindo São Bernardo do Campo, que é uma cidade muito importante, todo mundo no Brasil conhece. No estado de São Paulo, é a quarta cidade em população, primeiro São Paulo, Guarulhos, depois Campinas, depois São Bernardo do Campo. Tem uma história importantíssima da industrialização brasileira, todo mundo conhece, e uma história política também muito importante, com reflexos no Brasil. Hoje nós estamos conversando com Alex Manente, que é candidato agora no segundo turno à eleição à Prefeitura de São Bernardo do Campo. Alex Manente, só para quem nos acompanha, lembrar que tem apesar de jovem, já uma longa carreira política como vereador em São Bernardo, deputado estadual, agora como deputado federal em 2 legislaturas e é candidato agora no segundo turno a prefeito de São Bernardo do Campo. Alex Manente, primeiro agradecer a você ter aceito o meu convite, e a primeira pergunta que eu coloco para você é a seguinte: a sua candidatura agora é uma candidatura em relação, é bom lembrar quem nos acompanha, só explicando, o candidato opositor é Marcelo Lima, que foi vice-prefeito em 2 gestões anteriores de Orlando Morando. Então, a pergunta que eu faço a você, Manente, é a seguinte: você é um candidato de continuidade ou de mudança? E obrigado por ter aceito o meu convite. Primeiro, Vila, uma satisfação participar do seu programa, você que é uma referência para todos nós. Eu fico muito feliz porque eu sei também do seu carinho e afeto por São Bernardo do Campo. É um conhecedor da nossa história e certamente uma pessoa que contribui muito diariamente para que São Bernardo possa se desenvolver. Eu sou um candidato que represento aquilo que é positivo, manter, e aquilo que não foi feito, realizar. Olhando para o futuro, eu acho que a nossa cidade tem muito potencial. Acho que nós somos administrados da mesma forma durante décadas e é necessário, com a pujança que temos, com um dos maiores orçamentos do país, capacidade de fazer um serviço público inovador, moderno, eficiente, que possa, de fato, representar uma perspectiva de futuro à nossa cidade, que tem muitos desafios. Então, reconhecendo todos os avanços que nós já tivemos ao longo da nossa história, nós compreendemos importantes avanços e vamos mantê-los, mas a nossa candidatura tem um papel fundamental de fazer aquilo que ainda não foi feito, ser disruptivo com aquilo que é feito da mesma maneira há 30, 40 anos em São Bernardo. Nós temos potencial e eu acredito que podemos ser muitos melhores do que estamos hoje. Alex, perguntando para vocês, São Bernardo foi, durante um período da sua história, uma cidade industrial importantíssima. Era chamada, nos anos 60, por exemplo, da Detroit brasileira. E, tal qual nos Estados Unidos, Detroit também deixou de ser da produção automobilística ser importante. A cidade de Detroit entrou em decadência, virou o cinturão da ferrugem, e hoje Detroit está renascendo há alguns anos. No caso de São Bernardo, deixou, creio, se eu estiver enganado, você por favor me corrija, de ser uma cidade industrial, virou uma cidade muito dinâmica na área de serviços. Então, a questão que eu coloco para você em termos econômicos, olhando o presente, mas com a perspectiva do futuro. Para onde vai São Bernardo? Ô Vila, você falou muito importante e acho que não tem como não falarmos da nossa história. São Bernardo foi o berço da indústria automobilística, metalúrgica no nosso país, terra das oportunidades, dos bons empregos. Inclusive, nós temos na nossa história um DNA que eu tive a oportunidade de conhecer, até por estar no Congresso, a história das cidades no nosso país. Eu tenho muito orgulho de representar São Bernardo, porque a nossa história é feita por todas as pessoas que vieram do sul ao norte do país, do próprio estado de São Paulo, com um objetivo único no século passado, de buscar a alternativa da melhoria da qualidade de vida pelo trabalho para a sua família. Então, nós temos um histórico de trabalho muito importante, que é uma referência para o Brasil, e por isso essa indústria, que já foi muito forte, ainda existe, mas não tem a mesma pujança. E houve uma transformação muito significativa. A indústria automobilística foi muito automatizada e robotizada, além de, no Brasil, sofrer o processo de descentralização. Então, aquilo que era concentrado em São Bernardo, hoje, infelizmente, não é. E tem números que são importantes. Nós tivemos, por exemplo, Vila, no auge da nossa indústria, 47 mil trabalhadores diretos na Volkswagen, por exemplo, quando a cidade tinha 400 mil habitantes. Nessa mesma época, a Ford tinha 28 mil trabalhadores, e a Ford nem está aqui mais. Assim como a Mercedes, já teve 26 mil. Hoje, nós temos pouco mais de 10 mil trabalhadores nas indústrias automobilísticas. Elas são importantes ainda para a nossa arrecadação, mas, obviamente, nós temos que olhar para o futuro. E a minha defesa, até pela preocupação que temos, porque temos um dado histórico que ocorreu pela primeira vez agora, que é a queda da arrecadação em São Bernardo do ICMS, ou seja, nós estamos deixando de ser uma cidade industrial
de produção para passar a ser uma cidade dormitório, o que é preocupante a médio e longo prazo, porque ser uma cidade dormitório não garante que os serviços vão ser fortes o suficientes para manter a economia da cidade. Por isso, nós temos que aproveitar a posição geográfica que temos, privilegiada, entre o maior porto da América Latina, que é Santos, e a maior capital da América Latina, que é São Paulo. Aliás, São Paulo é a quarta maior cidade do mundo, e ela tem condições de oferecer, por conta dessa extensão e proximidade, um potencial de oportunidades para São Bernardo na logística, que é certamente um dos polos de desenvolvimento que nós vamos estabelecer aqui. Conversei com o governador Tarcísio, com o próprio ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Nós temos a 2 quilômetros em linha reta da rodovia Imigrantes, nós temos uma linha férrea que é a mesma que vem da Marginal. Nós queremos estender, conversamos com o pessoal da concessão do Porto de Santos, que não tem mais por onde crescer em Santos, e trazer para cá o maior retroporto e fazermos um grande hub logístico. São Bernardo já tem desenvolvido galpões, centro de distribuições, e acho que nós temos que agregar mais valores, e pelos estudos que temos, isso gerará de 5 a 10 mil empregos diretos na nossa economia, que serão muito importantes. E atrair para cá, Vila, aquilo que será a indústria de agora para o futuro. Nós somos o berço da indústria do passado e temos condições de ser o berço da indústria do futuro, que é de tecnologia, de robótica, de inovação, e nós queremos aqui atrair esses investimentos. Para isso, nós temos que qualificar a mão de obra, deixar uma cidade com credibilidade para atrair investimentos e fazer no nosso grande CENFOR, que é um centro de formação de profissionais da educação, um grande Vale do Silício, trazer Big Techs e estabelecer São Bernardo como esse polo de desenvolvimento tecnológico. Temos uma boa notícia, a Scania, que ainda está aqui, vai trazer o maior polo de centro de desenvolvimento tecnológico do mundo. Estará aqui com 300 engenheiros de alta referência tecnológica para poder desenvolver, e acho que a prefeitura tem que estar conectada a esse novo momento. Assim, São Bernardo continuará sendo forte, pujante, gerando oportunidade para o futuro e fazendo com que a nossa cidade aproveite o privilégio de estar nessa posição geográfica que estamos, entre Porto, capital, no entroncamento das 3 principais rodovias de carga do Brasil, Rodoanel, Imigrantes e Anchieta. Alex, justamente fazendo também essa interligação agora no campo político. Então, pela tua experiência em Brasília e a questão aqui de São Paulo. Então, você fez referência ao ministro Silvio Costa, que eu conheço, e ao governador Tarcísio. Então, como é que vai ser a tua relação, caso eleito prefeito de São Bernardo do Campo, a relação com Brasília, você já é deputado federal por 2 vezes, e a relação com o governador Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes? Olha, para mim foi uma honra, logo no primeiro dia do segundo turno, receber o apoio do governador Tarcísio, cujo eu tenho uma excelente relação. Ele desenvolveu projetos como ministro, que eu participei diretamente, que foi a renovação da legislação de parcerias público-privadas e concessões, além de, durante sua gestão no governo do Estado, ter solicitado para que eu fosse relator de matérias importantes, como da securitização de dívida pública. E nós conseguimos um grande avanço, aprovar um projeto que estava paralisado há mais de 7 anos na Câmara dos Deputados. E Vila, eu sou líder de bancada já há 5 anos do nosso Cidadania. Eu me relaciono com todos os líderes partidários, tenho essa capacidade de articulação porque eu compreendo as diferenças, entendo que as pessoas podem pensar diferentes, respeito a posição de todos, defendo com veemência o que acredito, mas é essa articulação que eu tenho certeza que nos conduzirá a mostrar a importância de São Bernardo. Foi assim que nós fizemos, por exemplo, para repactuar a dívida de São Bernardo, que o prefeito pediu. Nós falamos com o presidente da Câmara, Arthur Lira, à época com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e conseguimos a maior repactuação de dívida, que gerou 100 milhões de reais por ano para a cidade de São Bernardo. E, sem dúvida alguma, é dessa maneira que nós vamos fazer essa interlocução. Além do mais, o presidente Lula conhece muito bem São Bernardo, e eu tenho certeza que, se bem organizado, com projetos corretos, nós vamos conseguir, com a força do Congresso Nacional, atrair os recursos para cá. E o governador Tarcísio será uma ligação direta, onde nós teremos efetivamente uma grande parceria para melhorar a saúde, para melhorar a educação, ter a mobilidade inovada, porque nós estamos com uma mobilidade com muitas dificuldades para o cidadão, e fazer efetivamente segurança pública, que é um grande desafio aqui. A prefeitura chamará para si essa responsabilidade integrada ao governo do Estado.
Eu vou voltar daqui a pouquinho nesse tema até da segurança pública. Mas antes, eu queria explorar uma questão que, Manente, você destacou sobre a questão da dívida pública. Durante a campanha eleitoral agora de São Bernardo do Campo, é natural, né? Os candidatos fazem um apanhado geral da cidade, um verdadeiro raio-x, inclusive sobre a situação financeira. E foi apresentada uma dívida da cidade de São Bernardo do Campo de cerca de, não sei se o número é correto, se eu estou certo, 3,3 bilhões de reais, uma das maiores dívidas públicas de cidades aqui no Brasil, parece que só tem à frente a cidade do Rio de Janeiro, que comprometendo grande parte, por sua vez, do orçamento do município. A pergunta é, os dados estão corretos? Segundo, dentro da mesma pergunta, como administrar e enfrentar esse problema que não é fácil, tendo uma dívida tão alta que precisa ser rolada com pagamento de juros e amortizações? Olha, Vila, você tem razão e é muito importante destacar. Eu não sou contra o endividamento, mas São Bernardo é a segunda cidade mais endividada do país, só perde para o Rio de Janeiro. E isso é fruto dos endividamentos feitos, contraídos pelo governo Luiz Marinho e pelo governo Orlando Morando. Os dois fizeram altos investimentos com empréstimos obtidos nos bancos de desenvolvimento, de fomento do Brasil e fora do Brasil. E, obviamente, nós estamos no limite da nossa capacidade de endividamento. São Bernardo tem 78% da sua capacidade de endividamento já possuída, e nós podemos chegar até 80%. Ou seja, como prefeito, eu não contarei com a possibilidade de ter nenhum novo empréstimo, mas nós vamos ter que ter muita criatividade. A primeira é a própria securitização da dívida pública, onde eu tive a oportunidade de ser relator, conhecer os atores que fazem essa securitização, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, já no mês de janeiro, colocar esse leilão da dívida pública para que possamos receber 500 milhões diretamente em investimento, que será muito importante. E vamos também fazer muitas parcerias público-privadas e concessões, porque eu acredito que é esse o modelo do futuro. É um modelo que é a criatividade necessária para que nós consigamos fazer o investimento da iniciativa privada sem onerar o poder público, gerando a possibilidade do desenvolvimento econômico para a população. Por exemplo, eu vou trazer aqui algo que nós faremos numa grande integração do Ginásio Poliesportivo de São Bernardo, que é o maior do estado de São Paulo, integrado da Avenida Kennedy, que é uma grande avenida de desenvolvimento de lazer, gastronomia e entretenimento, e o Parque Cidade das Crianças, onde nós queremos fazer a maior arena multi-eventos do estado de São Paulo, até porque o estado de São Paulo, com o potencial que tem pouquíssimas alternativas de arenas para eventos, para shows, para multi-eventos, inclusive esportivos, e também o Cidade das Crianças, que já foi referência nacional, ser um parque atualizado. A Cidade das Crianças de hoje é a mesma de quando eu ia com 5 anos de idade. Ela precisa ser atualizada para poder atrair pessoas e fazer a nossa cidade ser pujante e gerar essa satisfação. Então, nós vamos atrair iniciativa privada, usar a dívida pública, pagar e diminuir a máquina pública, Vila. Eu, nesse segundo turno, não topei fazer acordo com ninguém por troca de cargo, porque eu acredito que para São Bernardo ser bem dirigida, nós não podemos ter apoio político baseado em troca de cargo e espaço. Nós vamos fazer uma máquina mais enxuta, diminuir o número de secretarias, fazer o servidor de carreira, que é muito qualificado em São Bernardo, ser utilizado de maneira adequada e diminuir as indicações políticas. Não haverá indicação política onde nós precisamos de pessoas técnicas. Assim, diminuímos o custo e fazemos a cidade ter mais capacidade de investimento, até porque nós pagaremos de 500 a 600 milhões de reais por ano nas dívidas que já foram contraídas. Alex, que você fez referência anteriormente à questão da segurança pública, né? Teve um caso que parece até piada pronta. O presidente da República vota, como todos sabem, em São Bernardo do Campo, vai sempre uma equipe de segurança pública antes, da segurança do governador, do presidente da República, melhor dizendo, prepara, vê onde vai votar, onde é o colégio, as condições, isso que ocorre normalmente com as autoridades. Porém, num fato muito desagradável, o carro do qual a segurança do presidente da República estava se dirigindo ao colégio, onde ele vai votar, estava parado e houve um assalto, né? Algo assim inacreditável, quer dizer, um assalto a um carro da segurança da presidência da República. Eu pergunto, o que está acontecendo em São Bernardo, Alex, para um fato desse, que seria um verdadeiro absurdo, possa ocorrer e ser até considerado por alguns normal? É lamentável, né, Vila? Nós temos que lamentar um fato trágico que
é tão trágico que passa a ser irônico. Você vê o presidente da República vindo votar e o pessoal da inteligência e da segurança é roubado em São Bernardo. É lamentável, uma vergonha, e infelizmente essa é a sensação que a população de São Bernardo tem com a segurança. Ninguém se sente seguro aqui, Vila, porque nós não investimos efetivamente no controle da violência, nós não temos atividade delegada, então nós vamos dobrar o número de efetivo policial e vamos fazer o que as nossas cidades vizinhas fizeram e com sucesso. São Caetano, Santo André são cidades que monitoraram através das câmeras que são atualizadas hoje como muralha digital, que tem identificação facial, identificação da placa de veículos, e fazer com que esse controle ocorra com a tecnologia integrada à nossa força policial. Então, nós vamos investir pesadamente. São Bernardo está muito atrasado. Enquanto São Caetano, por exemplo, tem 100% do seu território coberto por esse monitoramento de câmeras com identificação, Santo André já tem metade do seu território, São Bernardo tem 0%. Então, é natural que a facilidade que as pessoas tenham aqui de cometer delitos seja muito maior, porque ninguém é pego, não existe identificação do criminoso. Além disso, nós temos mais divisas, então nós temos divisas com Santo André, com São Caetano, com Diadema, com São Paulo. E, além disso, temos 2 rodovias que, se você não tiver um monitoramento, infelizmente, a violência só vai aumentar. Por isso, tecnologia, investimento na força policial, controle por base comunitária móvel em cada bairro, integrado a essa tecnologia. Eu tenho certeza que nós vamos reduzir esses índices e não passar essa vergonha de ver o presidente da República, que cuida pouco da segurança, aliás, do nosso país, assim como nós aqui temos muita preocupação com o avanço do crime organizado, que é uma das preocupações que nós temos aqui na região metropolitana, e São Bernardo não é diferente. Essa questão do crime organizado é muito, muito séria, inclusive, segundo o jornal O Globo, numa série de reportagens, fazendo a relação de acordo com o jornal O Globo, entre crime organizado das várias organizações, especialmente aquela que nasceu em São Paulo, com as eleições municipais. Algo muito preocupante, dizendo as reportagens do Globo, que o interesse maior dessas organizações criminosas, especialmente daquela que nasceu em São Paulo, não é tanto com a eleição do parlamento ou a eleição estadual, mas são com as eleições municipais, né, para ter controle do poder local, das prefeituras, das secretarias e das câmaras de vereadores, que deixa a gente bastante preocupado. Agora, fazendo um gancho com a questão do seu candidato opositor. Eu sei que com a sua candidatura você está apresentando proposta, é propositivo e tal, mas sempre há um debate, isso faz parte da democracia, especialmente no segundo turno, entre os candidatos que estão se opondo. Eu andei pesquisando, acompanho a política, evidentemente, de São Paulo e de São Bernardo do Campo, mas Marcelo Lima, para quem acompanha aqui no nosso canal, basta escrever no Google, vocês podem ter algumas informações, mas ele foi um deputado cassado em 2023 e anteriormente teve alguns problemas, vamos dizer assim, com a justiça. Inclusive, não sei se eu estou certo, Alex Manente, mas em certo momento parece que foi até determinado pela justiça que ele não podia o prédio da prefeitura. Não sei se se mantém até hoje, mas em certo momento houve uma decisão judicial sobre isso. Como é que fica isso para você? Você como alguém também, não só um candidato a prefeito de São Bernardo, mas alguém que tem uma presença nacional, que acompanha de Brasília, que as pessoas conversam. Como é que fica isso de ter um candidato que teve esses sérios problemas com a justiça? Olha, Vila, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos aqui um problema até que a reforma política precisava enxergar. Uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, com quase 700 mil eleitores, com um território de 450 quilômetros quadrados, não ter programa eleitoral gratuito, não ter televisão, Exato. Não ter rádio. Então, as pessoas são menos informadas do que deveriam sobre os candidatos, sobre seus compromissos, seu histórico e seu futuro, né? Então, infelizmente, a campanha aqui ela é um pouco mais difícil nesse sentido. E, obviamente, eu tenho pedido às pessoas que procurem, porque hoje o eleitor precisa se informar. Nós temos essa responsabilidade municipal, e foi muito bem colocado, porque muitas vezes as pessoas enxergam só a política nacional, mas a vida do dia a dia do cidadão está no município. E se nós não prestarmos atenção em quem vai nos governar, o primeiro processo de dificuldade na sua vida é porque a prefeitura não cumpre seu papel. E nós precisamos estar muito atentos. Eu tenho uma vida, tenho 20 anos de mandato, fui vereador, deputado estadual,
deputado federal, sempre procurei honrar a confiança, não tem um processo, não tem uma mácula. Pode ter divergências ideológicas pontuais de um grupo ou de outro, mas jamais na questão ética e moral, porque isso, para mim, é princípio, Vila, é um princípio que norteia um homem público sério, uma pessoa que quer o bem do próximo, que quer o bem da coletividade, que quer o bem da sociedade. E o concorrente, ele foi cassado por infidelidade, migrou de partido, foi para o PSB, perdeu o mandato. Ele era secretário, teve de fato esse afastamento pela justiça que se mantém até hoje, de não poder ter nenhum cargo nem entrar em determinados espaços do poder público municipal. E, obviamente, o eleitor tem que fazer essa avaliação, né? É muito importante que faça essa avaliação, e eu tenho pedido ao eleitor que compare os históricos, até para que a gente possa escolher com toda a consciência aquilo que nós queremos para o nosso futuro. E o dia da eleição é um dia que nós vamos julgar alguém para nos governar 4 anos. Então, é muito importante estar subsidiado do que é cada candidato, do que é a sua trajetória, do que é seu histórico, para poder falar do futuro. Quem não tem história e trajetória, obviamente, tem muita dificuldade para dizer que vai fazer no futuro algo. Mas isso, Alex Manente, é muito grave, né? Porque você imagina o seguinte, quem nos acompanha, um candidato a prefeito, imagina se esse candidato eleito, ele não pode entrar num prédio público municipal, né? Isso daí parece uma república macunaímica, quer dizer, uma república sem nenhum caráter. Não pode entrar. Eu me lembro que numa cidade do interior aqui de São Paulo, há uns 15 anos atrás, o prefeito despachava da cadeia, por incrível que pareça, né? Aí eu estava na cidade, até na época eu estava professor universitário, cuidava de vestibular, e eu falei, pô, estranha a cidade de vocês que o prefeito despacha da cadeia. E o prefeito estava despachando durante alguns dias, por incrível que pareça, é uma cidade conhecida do interior de São Paulo, despachando da cadeia. Então o caso de São Bernardo do Campo chama atenção. Isso que você falou, de um lado, você não tem acesso à televisão, porque a televisão é de São Paulo, é o programa do horário gratuito de São Paulo. A quem nos acompanha, é importante apresentar que a região metropolitana de São Paulo, são quase 3 dúzias de municípios, né? Tem lá cerca de 22 milhões de habitantes, somando tudo, e é uma coisa estranhíssima, porque não tem as TVs, alguém vai falar, tem TV comunitária, mas a TV comunitária não tem a presença do canal aberto e tal. A questão da propaganda de rádio, portanto a população fica subinformada dos candidatos. Sobra somente as redes sociais, mas muita gente não tem também acesso às redes sociais. Esse é um problema que a legislação eleitoral vai ter de se debruçar, porque nessas regiões, e não é só aqui, nós temos isso no Rio de Janeiro, isso se repete em Porto Alegre, Fortaleza, Recife, né? Nessas grandes regiões metropolitanas, é uma questão muito importante. E a outra que o Alex destacou é você ter um candidato, você imagina uma situação sui generis, né? Vence a eleição com esses problemas na justiça que são gravíssimos, né? Eu realmente nunca vi. Parece o José Simão, quando escrevia na Folha, escreve agora uma vez só por semana. É a piada pronta, né? Você é prefeito, mas não pode entrar num prédio público devido à acusação. Claro que não houve o trânsito julgado, a condenação, ninguém está falando isso. Mas ainda aquele inquérito coloca a suspeição. Tem uma liminar, né? Então, tem a liminar. Isso cria uma situação que eu creio que os eleitores sequer saibam, a maioria dos eleitores, porque não tem essa campanha através dos meios de comunicação de massa, que é absurdo. Você destacou um ponto importantíssimo, Alex. É verdade, a falta de alcance é muito decisivo, né, para a população não ter, talvez, todas as informações para fazer a melhor escolha. Eu acho que o segundo turno é uma boa oportunidade, Vila, porque primeiro a população tem uma clarificação do processo, né? São apenas 2 candidatos, é possível o eleitor fazer essa comparação com muito maior facilidade. Nós tivemos no primeiro turno a eleição mais acirrada da nossa história, né? Os candidatos chegaram do primeiro ao quarto colocado com uma diferença de 25 mil votos, ou seja, basicamente 6% do eleitorado no voto válido, é muito pouco. Os 4 candidatos chegaram empatados tecnicamente. Então, agora no segundo turno, acho que a população tem uma boa oportunidade de conhecer um pouco melhor o que representa cada um, e é bom a população ficar atenta. Campanhas milionárias geralmente têm seus interesses, e a população tem que estar atenta a essas campanhas milionárias que acabam escondendo verdadeiramente o que o produto tem dentro da caixa.
Uma última questão, Alex Manente, uma coisa muito importante, você destacou, o governador Franco Montoro sempre dizia, ninguém vive na União, no Estado, vive no município, né? A questão da saúde. Eu lembro que numa gestão bem anterior, a atual, teve um mutirão da catarata que foi um negócio inacreditável, parecia filme de terror. Eu nunca vi isso na minha vida, que foi um desastre. As pessoas foram para lá para operar da catarata, né? E saíram cegas. Quer dizer, algo... Foram mais de 2 dúzias. Mais de 2 dúzias. E aquilo já ninguém fala mais, como se fosse um pequeno problema, né? Como é que é a questão, como é que está a saúde hoje em São Bernardo e qual é a tua proposta? A nossa saúde não vai bem, Vila. Infelizmente, ela não está bem gerida. Não é por falta de recursos, porque nós temos 28% do orçamento deste ano na saúde pública, que isso prevê quase 2 bilhões de reais investidos na saúde, ou seja, é possível fazer melhor. Mas ela não está bem gerida. Tem bons equipamentos, e é aquilo que eu falo. Você fez a primeira pergunta, o que representava a minha candidatura. Exatamente o que eu vou falar sobre a saúde. O que a gente reconhece o que é bom, como, por exemplo, os equipamentos que nós temos. Os equipamentos, os hospitais, as UPAs, as unidades base de saúde, São Bernardo é contemplada por esses equipamentos que são bem formados. Porém, falta a estruturação interna de profissionais. Nós não temos, por exemplo, valorização do enfermeiro que não recebe dissídio coletivo há 7 anos em São Bernardo. Nós perdemos diariamente enfermeiros. Não temos médicos especialistas. Não temos o atendimento que a população deveria. Conseguimos, eu como deputado trouxe os recursos para fazer o hospital de urgência e emergência, que é muito importante, que substituiu o antigo pronto-socorro central, mas ele não tem portas abertas à população, que está gerando um grande desgaste nos bairros, nas unidades de pronto atendimento, e tem demorado até 12 horas para atender a população. Então, nós vamos abrir as portas do hospital de urgência e emergência e ali mesmo, naquele grande complexo, fazer o poupa-tempo da saúde para zerar as filas de exames, consultas e pequenas cirurgias. Tem demorado muito em São Bernardo. E na minha avaliação, conversando com os técnicos, conhecendo políticas públicas de saúde bem eficientes, inclusive, quero aqui aproveitar para uma pessoa que eu aprendi muito sobre saúde pública na relação da Câmara dos Deputados, nossa deputada Carmen Zanotto, que acabou de ser eleita prefeita de Lages e que é uma referência na saúde pública, foi secretária de saúde do estado de Santa Catarina, sempre diz, a prevenção é o melhor remédio. Se nós anteciparmos o diagnóstico, nós vamos conseguir gastar menos e ter mais eficiência, que é o que nós queremos fazer. Nós queremos do primeiro para o segundo ano, depois de estruturar esses equipamentos, Vila, nós queremos começar a fazer um check-up com o usuário frequente da rede pública de saúde de São Bernardo, para poder diagnosticar na origem a doença e não deixar acumular como está hoje, as pessoas demorando 3, 4 anos para tratar uma doença que era pequena, se torna grave, é mais difícil a cura e mais caro para a prefeitura. Então, essa inversão é necessária ser feita, porque o dinheiro que temos é possível. E eu tenho convicção de que, bem gerida, estruturando, não permitindo esse abuso que existe de cargos políticos numa área tão essencial como saúde, possa, de fato, trazer o resultado final, que é a população com bom atendimento nessa área que é muito reivindicada aqui na cidade de São Bernardo. Alex Manente, queria agradecer muito a gentileza da entrevista, lembrar quem nos acompanha, como eu falei do início na nossa conversa, os meus pais, meus avós paternos e maternos chegaram como imigrantes e construíram sua vida em São Bernardo do Campo logo depois do final da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, alguns vindo da Itália, outros da Espanha, outros da Argentina, no andar da vida. A minha mulher, a sua avó, Tereza Delto, foi a primeira prefeita de São Bernardo. O seu tio, Maurício de Castro, foi vice-prefeito, vereador. Você chegou a conhecê-lo, né? E eu tenho uma ligação muito forte. Ele era muito amigo do meu pai. Então, o meu avô, Alberto Ascencio, é o nome de rua lá em Ferrazópolis. Eu falei, puxa vida, meu avô, se ele soubesse que é nome de rua. E é uma rua importante, viu, Vila? É uma rua muito importante lá. Então, o meu avô adorava futebol, meus tios que sempre tiveram muito vinculados também a São Bernardo, já falecidos. Então, eu tenho uma vinculação muito forte com a cidade, gosto muito da cidade e desejo, Alex, muito boa sorte na sua candidatura, que eu sei que, caso você vença e torço por isso, vai ser muito importante para a cidade, nesse momento que ela vive, apontando tudo isso que você apresentou, que é essa modernidade, essa contemporaneidade, né? Então, agradeço muito a gentileza de ser atendido o meu convite. Eu que agradeço, Vila, e certamente você que tem esse carinho por São Bernardo ajudará muito ainda a cidade, tenho convicção disso. Fico feliz e, de fato,
Seu tio seu tio, né, que tem a rua ali no Ferrazópolis. Meu avô materno. Seu avô que está ali no Ferrazópolis, gostava de futebol e a rua dele é muito perto do Palestra de São Bernardo. Não sei se você sabe disso. Então eu, como palmeirense, fico mais feliz ainda. Eu fico feliz em poder participar desse seu programa, uma alegria, e você é sempre uma pessoa que nos ensina muito e eu gosto muito de ouvi-lo. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos juntos aqui, São Bernardo, seguir em frente. Valeu, grande abraço.